Continuando aqui com vocês, nosso vídeo não tem edição, então às vezes vai ter um cortezinho aí no meio da gravação. Eu tenho aqui um zíper também, que eu prefiro um pouco maior do que a minha peça. Minha peça tem 30 centímetros e o meu zíper, para que facilite o nosso trabalho, que nem todo mundo consegue trabalhar com um zíper tão pequeno, eu tô com um zíper aqui de 40 centímetros, então ele tá mais 5 para cada lado. Também tem aqui um tecido que eu vou usar de forro e também tenho a nossa manta acrílica, que no caso aqui eu tô usando uma R1, mas vocês podem usar uma R2, tá? Fica tranquilo. No caso de vocês não terem a R1 nem a R2 e for usar um outro tipo de estruturador, eu aconselho que vocês usem ele duplo, para que a peça de vocês possam ficar mais firme. Ou também vocês podem usar também o recurso daquele TNT mais grosso, que se não me engano é gramatura 80, 120, né? Então ela é mais grossa, então ela ajuda vocês a dar estrutura à sua peça. Você vai colocar o tecido de fora, aí a manta acrílica aqui dentro e o forrinho. Então nós vamos fazer esse sanduíche. Então nós vamos começar agora a costurar a nossa necessaire, né? Então voltando aqui, eu tenho aquele meu tecidinho aqui, meu tecido floral, né, de flores vermelhas. Tenho esse tecidinho aqui, que eu vou costurar uma aqui em cima e uma aqui embaixo, tá? Vou colocar a ajudinha do meu alfinete, porque o alfinete, ele nos ajuda que o nosso tecido não saia do lugar, tá? Então, é bom a gente usar o recurso do alfinete. O alfinete nos ajuda que o nosso tecido não vá sair do lugar, porque é muito fácil o tecido sair do lugar. A gente pode costurar sem, mas para que vamos costurar sem se a gente tem, né, o recurso do alfinete? Então, vamos lá, vamos usar. Vou ligar agora a minha máquina, afastar aqui um pouquinho os meus tecidos. Já vou preparar meus dois tecidos que eu vou costurar na parte de um lado e de outro, tá bom? Eu vou logo costurar os dois. Já vou preparar aqui os dois. Vou colocar minha necessaire pra cá um pouquinho e vou preparar os dois tecidinhos. Eu tenho que colocar um na parte de cima, um na parte de baixo. E vamos costurar. Eu já tô com a minha máquina aqui, coloquei linha já na máquina, tanto em cima como embaixo, na bobina, e agora nós vamos costurar. Eu tô usando uma linha branca, mas quando eu for fazer o pesponto do zíper, eu vou ter que trocar, porque vai aparecer, e aí ou não, porque eu não preciso de xadrezinho, eu acho que eu não preciso nem trocar. Eu tô usando aqui na minha máquina o ponto 3, tá? A minha máquina é do 0 ao 4, é uma Janome simples, muito simples, né? 2008, não tem grandes recursos, é uma máquina doméstica, tá? Aí vocês me perguntam, qual é a melhor máquina pra gente fazer o patchwork? A que você tem em casa, a sua. A que você herdou da sua mãe, que você herdou da sua tia. Essa é a melhor máquina. Toda máquina que costura, ela é uma boa máquina. O que nos diz se ela é uma boa máquina ou uma máquina que não tem capacidade é o ponto dela. O ponto dela é se for uma máquina já de grande uso, uma máquina já bem velhinha, mas ela tá regulada, é isso que importa, né? Você levou pro seu mecânico fazer a manutenção dela, ela tá bem com tudo em dia, o óleo, e essa que é a melhor máquina, tá bom? Então aqui eu estou costurando a parte de cima e a parte de baixo, faço a minha costurinha reforçada aqui do vai e vem, tiro meus alfinetes e vou passar abrindo essa costura. O ferro, eu sempre costumo dizer para as minhas alunas, o ferro é o nosso amigo. O ferro nos ajuda a trazer a nossa costura para onde a gente quer.
Então, sempre quando vocês... Também tem um truquezinho, tá, meninas? Olha, de passar. É muito importante que vocês passem a costura de vocês abrindo a costura, porque se eu não abrir a minha costura com a minha unha, com o meu dedo, ou mesmo com uma ajuda de uma ferramentazinha, ela tem a tendência a fazer uma pequena dobrinha. E essa pequena dobrinha vai fazer uma grande diferença no nosso trabalho depois de finalizado, tá bom? Então, eu tô aqui vincando primeiro, vinquei aqui, ó, ela já ficou abertinha, olha, o nosso tecidinho já está costurado, olha, do outro lado. Agora, eu vou costurar o meu outro tecidinho, tá? Da mesma forma, tá bom? Sem grandes dificuldades. Vamos lá. Vou andar aqui um pouquinho mais rápido a minha costurinha, tá? Da mesma forma, tô tirando aqui os alfinetes e vamos colocar, vamos passar, né? Vou colocar os alfinetes aqui. Em breve eu vou ensinar para vocês outras peçazinhas utilitárias, inclusive o alfineteiro, que é muito legal a gente ter um alfineteiro para a gente estar colocando os nossos alfinetes, saber que está sempre ali, né? E aí eu vou ensinar para vocês um kitzinho, um porta-tesoura, capa de máquina, algumas peçazinhas e a minha verdadeira paixão, que é as coisas de casa. Amo fazer coisas de casa, amo fazer jogo americano, fazer meus paninhos de prato, colcha, peseira, caminho de mesa. Eu amo fazer essas coisas e amo a costura criativa, né? Que no caso aqui é a questão dessa necessaire, tá? Mas eu amo fazer o meu patchwork, é paixão, meninas, é paixão. Eu tenho paixão. Eu sou professora há muitos anos, eu nem vou dizer... Vou dizer, vocês vão descobrir porque, afinal de contas, vocês estão vendo aqui meus cabelos que já estão brancos. Então, eu dou aula há muitos anos. Eu comecei a dar aula de patchwork em 2005, de patchwork, vocês podem fazer então aí as contas. Mas aula de bordado, tapeçaria, ponto de cruz, macramê, crochê, isso já faz mais alguns anos, porque eu comecei a dar aula com 18 anos. E hoje eu tenho 54, né? Vamos falar a verdade, que a verdade é sempre muito bom. Então, faz muitos anos que eu dou aula. Já trabalhei com muitas pessoas, muitas as minhas alunas, todas, né? As minhas amigas, eu costumo dizer que as minhas alunas são as minhas amigas. Algumas nem estão mais aqui conosco, né? Mas deixaram grandes lembranças. E eu sigo fazendo o meu patchwork, sigo fazendo os meus trabalhos. Às vezes eu vou ensinar para vocês um bordadinho para acrescentar, porque o patchwork, ele é uma técnica que ele permite muitos recursos. A gente pode usar o recurso de rendinha, usar retalho, usar várias coisas. Então, eu tenho aqui minha pecinha da minha necessaire, frente e costa, né? Vou pegar aqui a minha manta acrílica, vou colocar a minha peça aqui em cima, tá? Minha pecinha aqui em cima e vou colocar uma linha para me fazer uma costurinha aqui. Não, eu não vou nem colocar uma linha, vou fazer com essa linha mesmo que eu tô aqui com ela, que vocês vão visualizar melhor. No caso aqui, eu vou fazer o meu famoso quilt, né? Que vai ser aquelas costurinhas que vai me dar uma beleza. Nesse caso aqui, como eu tô com xadrezinho e com linhas retas, eu vou fazer um quiltzinho reto. Mas em breve eu venho com outra pecinha para vocês, ensinando outra peça para vocês com o quilt livre, com a sapatilha de quilt livre e tudo mais. Agora eu vou usar aqui o recurso, como eu falei para vocês, o recurso da linha do xadrez, né? Então eu vou aqui costurar
O que eu vou fazer? Só vou aumentar o meu ponto, eu coloquei o ponto 4 da minha máquina, tá? Para aumentar, porque a manta acrílica, ela tem uma tendência a segurar um pouquinho a minha costura. Então, eu tô aumentando aqui o ponto 4 para que fique mais fácil, para que a minha peça corra mais na máquina, tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Estou usando aqui o recurso de aumentar um pouquinho o ponto da minha máquina. Aí, eu vou fazer também aqui embaixo, do outro ladinho. Eu vou medir aqui, eu pulei aqui 2 centímetros. Então, eu vou fazer também da mesma forma. Vou também pular aqui 2 centímetros. Para fazer aqui uma costurinha para prender essa peça na minha manta, porque ela não pode ficar solta. Como eu falei desde o início, a necessaire, ela tem a parte da frente, a manta acrílica e o forro, que nós chamamos de sanduíche. Então, eu estou costurando com a minha parte de cima, que é o meu topo, a minha manta acrílica e formando assim o meu sanduíche, tá? Então, eu costurei lá, fiz uma costurinha em cima, outra embaixo. Agora, eu vou aproveitar também essas 2 linhas que eu tenho aqui no centro, que o meu tecido tem, tá? Se não tivesse, eu ia riscar com a minha régua e com um lápis que sai, uma canetinha que sai no calor do ferro. Mas o meu tecido, ele é um tecido que eu vou dizer assim, um tecido feliz, né? Que me dá o recurso aqui, de ter uma linha já específica. Aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou colocar a minha manta acrílica e vou fazer a mesma coisa. Aí, eu vou colocar o meu molde aqui em cima e ver se está correto. Está, né? Sobrou até um pouquinho mais e agora eu vou recortar usando o recurso aqui do meu molde. Tá bom? Eu tenho que riscar, né? Como eu falei pra vocês, eu vou riscar, que assim eu vou poder usar. Não vou usar uma caneta, porque a caneta vai sujar minha peça. Vou usar um lápis, tá bom? Vou usar um lápis. Vou trazer aqui, vou riscar aqui com lápis no meu molde, que eu havia feito com vocês, que eu falei pra vocês, né? Que ele tem 30 centímetros por 21. E vou riscar aqui, tirando a minha caixinha de leite, meu quadradinho. E a gente vai ter a nossa pecinha pronta, já. Vamos ver que é rapidinho a gente faz. Não precisa de grandes habilidades, é só você seguir o método. Siga o método, siga a técnica, o molde, que dá tudo certo. Então, eu vou aqui agora, vou recortar. Não vou usar o meu cortador, porque eu quero mostrar para vocês que eu posso fazer uma peça sem cortador. Eu posso fazer, não precisa de ter um cortador. Ter uma placa, ter uma régua própria para couture. Ela nos ajuda bastante, né? Eu aconselho quem não tem, puder comprar, que adquira. Mas não é por isso que você vai deixar de fazer a sua peça, tá bom? Então, vamos lá. Vou seguir aqui cortando meu molde. Acho que vocês não estão conseguindo ver a linha, mas eu estou conseguindo aqui, porque o lápis saiu muito clarinho, mas eu estou conseguindo ver aqui na minha linha. Cortando aqui e já vai estar pronto. Vamos só dar uma conferidazinha aqui no meu molde, porque a minha linha realmente saiu muito clarinha com o meu lápis. Vou fazer aqui novamente. Vou usar só um pouquinho aqui a caneta. Essa parte vai ficar pra fora. Cortando aqui.
gracinha que tá ficando. Tá? Então, igualzinho o meu molde, tá bom? Ó, igualzinho o meu molde. Agora, eu vou fazer a outra parte de trás, tá bom? Eu vou pegar uma manta, porque eu acho que eu peguei pouca manta.